E aí, galera, tudo bem aí com vocês? Eu sou o Marcos, sou professor de matemática e estamos aqui com mais uma questão do Instituto Militar de Engenharia, o IME, e a gente vai resolver uma questão aqui da prova 2022-2023, uma questão de probabilidade, envolve probabilidade e progressão geométrica. Antes de a gente resolver a questão, peço aí para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar um joinha, fortalecer o nosso trabalho. Eu vou estar trazendo bastante coisa aqui, bastante conteúdo para vocês. Combinado? Vamos lá então para a questão? A questão diz assim: 10 números reais formam uma progressão geométrica, uma PG, com razão Q maior do que 1. Removem-se, ao acaso, 5 desses números. A probabilidade de que os 5 números restantes estejam em PG é... Então, vamos fazer uma análise aqui dessa progressão geométrica. É o seguinte, então vamos ver, ó. Seja x o primeiro termo da PG. Daí, o que a gente tem? Ó? Então, eu vou escrever aqui, ó, x é o primeiro, a razão é maior do que 1. Nós teremos, então, o próximo elemento é x vezes a razão. O próximo elemento é x vezes a razão ao quadrado, porque daqui para cá multiplicou pela razão q, então ficou x vezes q ao quadrado. O próximo termo é o x vezes a razão à terceira. O próximo, x vezes a razão à quarta. O próximo, x vezes a razão à quinta. O próximo é x vezes a razão à sexta, x vezes a razão à sétima, e até completar os 10 termos. Então, para aqui no 9, tá? Nós temos aqui 10 termos, 10 números em progressão geométrica, tá? Então, a razão aqui, ó, é uma PG de razão Q. O nosso espaço amostral são todas as quíntuplas possíveis das 10, tá? Então, nosso espaço amostral, vamos calcular o espaço amostral aqui, certo? Eu quero de todas as quíntuplas, as sequências de 5 elementos, quais delas formam uma progressão geométrica? Então, nosso espaço amostral é o seguinte: a gente pegar dos 10 números reais que estão aqui em progressão geométrica, 5 deles, então é uma combinação de 10 escolhe 5. Meu espaço amostral são todas as quíntuplas ordenadas, certo? Escolhidas entre 10, certo? Então, isso aqui é uma combinação de 10 escolhe 5, então é 10 fatorial, dividido pelo 5 fatorial, vezes do 5 para chegar no 10, 5 fatorial, tá? Então, a gente vai abrir esse 10 aí até o 5, então vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 5 fatorial, vezes 6, vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, esse 5 fatorial com 5 fatorial aqui a gente cancela. Dá para a gente fazer uma série de simplificações aqui. Por exemplo, esse 6 dá para simplificar com 3 vezes 2. Esse 8 simplificado aqui com 4 sobra 2. O 10 aqui, ó, simplificado por 5, sobra 2. Então, o que sobrou aqui? Ó? Sobrou 2 vezes 9 vezes 2 vezes 7. Então, 2 vezes 9 dá 18, vezes 2 dá 36, vezes 7 dá 252. Certo? Então, esse é o nosso espaço amostral. Agora, desse espaço amostral, quais são aqueles 5 elementos que formam a progressão geométrica? Então, nosso objetivo agora é o seguinte: do espaço amostral,
quantas quíntuplas ordenadas, quíntuplas sequências de 5 elementos, né, ordenadas, formam uma PG? Agora a gente vai fazer uma análise. Por exemplo, aquelas progressões, a gente vai dividir. Primeiro caso aqui, ó. Primeiro caso. Progressões geométricas com razão igual a quê? Tá? Então, por exemplo, ó, x vezes a razão, x vezes a razão ao quadrado, x vezes a razão à terceira, x vezes a razão à quarta é uma quíntupla, é uma sequência de números reais com 5 elementos e forma uma progressão geométrica. Mas é só essa? Não. A gente pode ter essa aqui, ó. X vezes a razão, x vezes a razão ao quadrado, x vezes a razão à terceira, x vezes a razão à quarta, x vezes a razão à quinta. É uma progressão geométrica de razão Q. Lembrando que o Q aqui é maior do que 1, tá? Próxima, por exemplo, essa aqui, ó, x vezes a razão ao quadrado, x vezes a razão à terceira, x vezes a razão à quarta, x vezes a razão à quinta, x vezes a razão à sexta. Essa é uma outra com a razão Q maior do que 1. E assim a gente pode montar outras aqui, ó, começando com Q é a terceira, x vezes Q é a quarta, x vezes a razão à quinta, x vezes a razão à sexta, x vezes a razão à sétima. 5 elementos com razão Q maior do que 1. Por exemplo, x vezes Q é a quarta, x vezes a razão à quinta, x vezes a razão à sexta, x vezes a razão à sétima, x vezes a razão à oitava. Isso até completar o próximo caso, até acabar aqui, ó, com Q a nona, certo? Que é a próxima. Tem 1, 2, 3, 4, 5. E a próxima acaba aqui, ó, x vezes a razão à quinta, x vezes a razão à sexta, x vezes a razão à sétima, x vezes a razão à oitava e, por fim, x vezes a razão à nona. Daqui, nós temos 6 PGs de razão Q, tá? Razão Q, maior do que 1. Agora, nós temos um segundo caso. A gente vai ter que fazer uma análise aqui, porque existem progressões geométricas de razão Q ao quadrado. Nós temos progressões. Por exemplo, essa aqui, ó, x vezes a razão ao quadrado, x vezes a razão à quarta, x vezes a razão à sexta e x vezes a razão à oitava. São elementos que estão aqui, ó, tá? Tem mais? Tem. Por exemplo, x vezes a razão, x vezes a razão à terceira, x vezes a razão à quinta, x vezes a razão à sétima, x vezes a razão à nona. Tá? Isso aqui é uma PG com 5 elementos. Olha lá, essas duas sequências são progressões geométricas de razão Q ao quadrado.
A gente pode ter progressão geométrica com a razão elevada a 3? Não, tá? Por exemplo, se a gente tivesse lá x vezes a razão a terceira, x vezes a razão a sexta, x vezes a razão a nona, acabou, só tem 4. Então, para que elevado a 3, né, e maior do que isso, não tem mais PG, certo? Então, acabou aqui, tá? Nesse caso aqui, nós temos duas PGs de razão Q ao quadrado. Quando a razão para Q é a terceira, não há PGs com 5 termos. Certo? Que é a terceira e daí para frente. Que é a quarta, que é a quinta e acabou. Não tem mais, né? Certo? Então, da mesma forma funciona aqui com que é a quarta, que é a quinta e assim por diante, tá? Não tem mais. Bom, o nosso evento... Então, aqui, ó. O nosso evento é um conjunto com 6 mais 2 igual a 8 elementos, tá? O nosso espaço amostral, aqui, o número de elementos do nosso espaço amostral é 252 e o número de elementos do nosso evento é igual a 8. Logo, a probabilidade de ocorrer o evento E, quem que é? É o número de elementos do evento E dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Nós temos 8 sobre 252 e a gente consegue simplificar isso por 4, que vai dar 2. 252 dividido por 4 dá 63, e essa é a probabilidade que ela foi pedida, tá? Que os 5 números restantes estejam em progressão geométrica, 2 sobre 63 está aqui na alternativa D de dado. Beleza? Então, numa progressão geométrica com 10 termos e a razão Q é maior do que 1, se a gente tirar 5 desses números ao acaso, a probabilidade desses 5 restantes formar uma progressão geométrica é de 2 sobre 63. Tá? Então, eu procurei fazer bem detalhado aqui, procurei escrever tudo isso para você perceber o que a gente está fazendo, e você não precisa ter problema em escrever, tá? Assim você não se perde na contagem aí e fica claro para você ter a certeza que você contou tudo certinho. Beleza? Galera, então esse foi o exercício aí do IME sobre probabilidade, um exercício bem interessante, né? Envolvendo probabilidade e progressão geométrica. Espero aí que vocês tenham curtido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar te respondendo. E muito obrigado pela sua presença se você ficou até aqui. Espero que você esteja bem, com boa saúde. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, galera. Até mais. Tamo junto. Valeu!